Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, finalizando aqui o Antigo Testamento, vamos falar hoje do profeta Malaquias. E Malaquias, ele traz uma mensagem bem direta, né, sem muitos rodeios, é uma mensagem curta e grossa, digamos assim. É uma mensagem direta de Deus ao seu povo, especialmente através dos seus sacerdotes. Bem, o profeta Malaquias, muito provavelmente também, ele era um sacerdote, e a gente entende isso porque tem muitas linguagens, muitas maneiras de Isaías expressar ali a sua mensagem, como se fosse uma maneira interna de falar, né? De alguém que já tem convívio com aquelas ações, de alguém que já presencia aquilo, né? E é claro, sendo profeta, ele está proferindo a mensagem de Deus. Deus conhecia muito bem o que acontecia dentro do sacerdócio, mas a gente vê uma intimidade com as ações dos sacerdotes. Então, muito provavelmente, Malaquias, ele era também um sacerdote, testemunha ocular da corrupção do sacerdócio no seu tempo, e portanto, ele traz uma mensagem direta para os sacerdotes e através dos sacerdotes para o seu povo também. Malaquias, o nome do profeta, quer dizer meu mensageiro. Malak em hebraico é mensageiro, é a mesma palavra para anjo, por exemplo, né? O meu mensageiro. E a mensagem dele localiza, coloca ali o livro de Malaquias no período pós-exílico, muito provavelmente no período em que Neemias viajou para Suzã, porque a gente vê ali que há uma falta, digamos assim, de liderança. Você não vê o profeta trazendo uma mensagem para uma liderança específica, como é o caso, por exemplo, de Ageu, de Obadias, que já são profetas que trazem uma mensagem para Zorobabel, para o sumo sacerdote Josué. Malaquias não traz uma mensagem direta a uma liderança específica. Então isso mostra que o povo estava sem liderança. E por que o povo estava sem liderança? Porque os sacerdotes haviam se corrompido, os levitas, que eram para estar no templo, nas atividades do templo, abandonaram as suas atividades e o povo estava sem direção, sem rumo e sem direção, porque aqueles que guiavam, aqueles que orientavam, aqueles que ensinavam, tinham abandonado o povo. Né? E é justamente Deus trazendo uma mensagem para essas pessoas que deveriam estar cuidando do povo de Deus e não estavam cuidando. Então nós vemos que esse cenário em que Malaquias nos traz através da sua mensagem é o mesmo cenário que nós vamos ver lá no livro de Esdras e no livro de Neemias. Então, muito provavelmente Malaquias seja aí contemporâneo de Esdras e Neemias. O profeta, ele traz uma mensagem no formato de jogo de perguntas e respostas, e isso nos diz também algo muito importante. É como se as pessoas não estivessem entendendo a mensagem de Deus, e Deus, ele traz essa mensagem de uma maneira como se ele estivesse desenhando. Hoje, quando alguém não entende alguma mensagem, a gente pergunta, poxa, quer que desenhe? Porque desenhando fica mais fácil de entender. Então Deus traz essa mensagem através do profeta num jogo de perguntas e respostas. E isso é para facilitar o entendimento, para que Deus mostre para as pessoas, vocês não estão entendendo a minha mensagem? Quer que eu desenhe para vocês? Vocês já têm a lei, têm as mensagens dos outros profetas, tudo o que aconteceu ao reino de Judá no passado, pois foi cativo, ficou 70 anos no cativeiro babilônico, depois agora voltaram, reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade, mas não reconstruíram a vida com Deus. E então surge Malaquias trazendo a mensagem contraponto entre o moral e o imoral, entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o desprezo e o amor. O livro tem 4 capítulos apenas, né? Mensagem direta, curta. O capítulo-chave é o capítulo 3, em que Deus afirma que o Senhor visitará o templo, ele vai visitar o templo. O templo não era a construção, o templo não era propriamente a casa de Deus ali construída, mas os corações do seu povo. Esse é o templo, nós somos o templo. Deus quer visitar este templo, mas o templo ali estava construído, Deus estava pronto para visitar o seu templo, mas eles estavam prontos para recebê-lo? E essa é a pergunta que muitas vezes fica, talvez essa é a pergunta que você tem se feito. Poxa, eu tenho vindo na igreja, eu tenho me preparado para receber essa visitação de Deus, para ser visitado por Deus. E ali Malaquias traz então já uma mensagem profética de que o Messias está por vir, está por chegar. Olha, eu vou visitar o meu templo, vai chegar, o Senhor vai visitar a sua casa. O tema central do livro é justamente a corrupção dos sacerdotes num período de preparação para a vinda do Messias.
Quer dizer, o templo já havia sido reconstruído, a cidade havia sido reconstruída, já havia uma preparação para isso, conforme as profecias de Daniel, mas as pessoas não estavam preparadas para receber Jesus. E é o que nós vemos acontecendo justamente na vinda do Senhor Jesus, né? Ele chega e as pessoas mais despreparadas para esse encontro eram justamente os sacerdotes, eram justamente aqueles que ministravam diante de Deus. E isso é um alerta para nós, principalmente para nós que servimos a Deus, né? Que estamos no altar, que estamos servindo a Deus, seja no altar, seja no átrio, no serviço que nós prestamos a Deus, né? Que nós devemos estar prontos, sempre prontos, para nos encontrarmos com Ele, para sermos visitados por Ele. O próprio Senhor Jesus, ele chega a dizer que quando o Filho do Homem voltar na terra, ele vai encontrar os seus servos, cuidando dos seus conservos, ele vai encontrar isso. Então, esteja pronto, você que serve a Deus, você que está servindo a Deus, esteja sempre preparado para esse encontro, para essa visitação. A mensagem principal do livro é: tornem-se para mim. Estejam comigo, estejam conectados comigo, estejam preparados para me receber. E Jesus, no livro de Malaquias, é o sol da justiça que brilha, faz a sua justiça brilhar como o sol ao meio-dia. Ele visita e quando ele visita, ele faz brilhar. Nós vamos ver aqui o texto todo, a mensagem toda dividida em 4 partes, né? A primeira delas é o contraponto entre o amor e o desprezo. Então Malaquias começa dizendo justamente que Deus fez uma aliança com Jacó, odiou Esaú. Ele amou Jacó e desprezou Esaú. Ele deu a casa dele, mas aqueles que o servem trazem ofertas imundas. Então Deus vai fazendo esses contrapontos, justamente fazendo um jogo de perguntinhas e respostas. Os judeus haviam feito aliança com os edomitas, e justamente isso trouxe corrupção moral, trouxe a corrupção espiritual. Quer dizer, Deus está falando: poxa, eu estou dando para vocês todas as condições, mas em vez do amor, vocês me pagaram com desprezo. Depois, na segunda mensagem, ele faz um contraponto entre o que é certo e o que é errado. Ele fala dos casamentos mistos, da imoralidade e do divórcio. Nós vamos fazer aí uma comparação com o que a gente vê lá no livro de Neemias, no capítulo 13, onde há os casamentos mistos. É exatamente esse o cenário que Malaquias descreve para nós. Quer dizer, eles desprezaram a Deus, que era a idolatria, e também agora estavam desprezando as esposas, casavam e davam-se em casamento, como o Senhor Jesus falou, até que aconteceria também no final dos tempos. Muitos, como aconteceu nos tempos de Noé, onde as pessoas se casavam, davam-se em casamento, não levavam em consideração o seu compromisso com o seu cônjuge, nem o compromisso com Deus. E esse é o cenário que nós vemos aí na segunda mensagem do profeta Malaquias. Na terceira mensagem ele faz um contraponto entre o santo e o profano e fala justamente da vinda do Senhor. Tornem-se para mim e eu me tornarei para vós outros. E Deus fala ali da santidade, o que é santo e qual é a distinção do que é santo e do que não é, do que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. E ele, justamente nesse momento, ele traz uma mensagem específica sobre os dízimos e as ofertas. Quando ele diz lá, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Depois disso, na quarta mensagem, ele fala justamente sobre o contraponto entre o desprezo e o amor. A mesa desprezível, quer dizer, ele prepara uma mesa, ele tem a mesa dele, mas as pessoas que colocam as coisas na mesa colocam coisas desprezíveis, julgam a mesa de Deus desprezível, julgam a mesa de Deus uma mesa inconsiderável, digamos assim. E depois disso, ele fazendo esse contraponto novamente, ele se lembra daqueles que se lembram do seu nome e faz um memorial destas pessoas, daqueles que se lembram do seu nome. E é justamente aí que ele diz: voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus do que não serve a Deus. E a conclusão disso é que antes da vinda do Messias, Deus vai enviar um mensageiro, o seu mensageiro, que é Elias. E nós vemos aí isso se cumprindo na vinda de João Batista, que anuncia, que prepara os caminhos do Senhor para que ele traga então o seu reino. Jesus vem anunciando o reino de Deus, vem anunciando uma mudança, uma transformação total na vida daqueles que creem no seu nome, sacrificando por nós. Ele sacrifica a sua vida para que nós então venhamos nos reconectar com o sagrado, com o que é de Deus, com o eterno, com o santíssimo, nos reconectarmos com o Pai, com o Criador do universo, trazendo para nós a salvação eterna. E é sobre isso que nós vamos falar mais para frente nos próximos vídeos, em que nós vamos entrar no Novo Testamento, começando com o Evangelho de Mateus.
Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até lá.